Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora de Série D, hein? Também terminaram as quartas de final. Já conhecemos os 4 clubes que garantiram acesso à Série C o ano que vem. E olha, os clubes são Caxias. O Caxias empatou em casa, mas foi ganhar da Portuguesa lá no Rio. Caxias, depois de 7, 8 tentativas, finalmente subiu. Ferroviária de Araraquara. No ano que ela foi rebaixada no Paulistão, que foi esse ano, ela deu a volta por cima e saiu da D para a Série C. Parabéns à Ferroviária, venceu em casa e empatou com o Souza lá na Paraíba. Atlético de Minas Gerais venceu por 2-0 fora de casa com o Bahia de Feira e mesmo perdendo no Mineirão, o Bahia fez 1-0, ela no saldo de gols, o Atlético, que é SAF, classificou também. E o Ferroviário, a melhor campanha disparada da competição, o Ferroviário do Paulinho Kobayashi, e foi num sufoco. Tinha empatado no Maranhão, certo? Aí o Maranhão fez um gol aos 46 do segundo tempo, cobrando pênalti numa falha da defesa do Ferroviário. E o Ferroviário foi buscar o empate num gol contra com o Ciel brigando ali. Ainda mais, ele tomou um gol nos acréscimos no segundo tempo, foi buscar o empate nos acréscimos após uma cobrança de escanteio e venceu nos pênaltis. Então, Ferroviário, Ferroviária, Atlético de Minas Gerais e o Caxias, lá do Rio Grande do Sul, são os 4 times classificados. Portuguesa, do Rio, Bahia de Feira, Souza da Paraíba e o Maranhão ficaram no meio do caminho, vão ter que tentar a sorte em outra oportunidade. Bom, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, dê o seu like, dê sua opinião, vamos trocar aquela ideia e vamos falar desses jogos com ficha técnica. Vamos começar nos jogos de sábado, né? Caxias e Portuguesa tinham empatado em Caxias o primeiro jogo. E aí era o duelo para ver quem ia se classificar. Era o duelo da artilharia, né? O Marcelo Toscano da Portuguesa 13 gols, o Heron do Caxias 13 gols. Os dois também brigando para ver quem era o artilheiro isolado e tal. E até agora não tinha um artilheiro na Série D com 14 gols. Então tinha muita de coisa em jogo ali, né? Mas e não é que o Caxias aprontou, né? E se você pegar que o torcedor lotou o Luso Brasileiro, lotou, porque a Portuguesa esgotou 5 mil ingressos, 4.990 pessoas, 5 mil ingressos, lotadinho e tal, e a Portuguesa do Caio Couto ficou pelo meio do caminho. O Caxias do Gerson Guzmão ganhou por 1-0. Jogo duro, jogo parelho, jogo com poucas chances claras de gol. O Marcelo Toscano teve uma grande oportunidade para a Portuguesa no primeiro tempo e desperdiçou, né? Aí no segundo tempo, com marcação forte dos dois lados e tal, o Galvão foi tentar dar um chapéuzinho dentro da área, o zagueirão colocou a mão na bola, pênalti pro Caxias. Aí o Heron pegou a bola, 42 do segundo tempo. 42 do segundo tempo, o Heron foi lá, 1-0, isolou na artilharia com 14 gols e eliminou a Portuguesa do Marcelo Toscano com 13. Heron, 14 gols, artilheiro do campeonato, festejando agora o acesso e a vitória fora de casa. Agora vai ser que o bicho vai pegar, hein, gente? O bicho vai pegar. O Caxias ganhou com Fabian Volpe, irmão do Volpe que jogou no São Paulo, primo do Volpe que jogou, goleiro que jogou no São Paulo também. Fabian Volpe, Marcelo, depois Adriel, Fernando, Ricardo Lima, Jonathan, depois Peu, Marlon, Eliezer, depois Pedro Cuiabá, Emerson Martins, depois Marcelinho e Galvão. Heron e Vitor Feijão. O técnico é o Gerson Guzmão. Todos estão festejando com a torcida do Caxias o acesso. A Portuguesa ficou no meio do caminho com Dida, Watson, depois Romarinho, Maurício, depois Luiz Paulo, Pedro Botelho e Yuri. Wellington César, Fernandes, depois William, Anderson Rosas, depois Mateu Macário, Marcelo Toscano, João Lúcio, depois Santos e o Dodô, técnico Caio Couto. Parabéns à Portuguesa pela campanha, a torcida, quase 5 mil pessoas no Luso Brasileiro, mas o Caxias festejou e o Caxias agora vai pegar o Ferroviário. Primeira melhor campanha com quarta melhor campanha. O Ferroviário que foi o último time a jogar. Jogou ontem, no domingo à noite, né? E olha, jogo de 0-0, jogo duro, jogo de marcação, jogo de pegada, jogo sem tantas chances claras de gol. O Maranhão tinha empatado em casa, já tinha empatado em casa, empatado fora e ganhado nos pênaltis do Retrô, que era o favorito, e ele foi com o Ferroviário, enfim. Quando tudo falava 0-0, 0-0 e vamos para os pênaltis, um erro de saída de bola, sem brincadeira. O Alisson foi sair jogando, ele tocou a bola para trás para o goleiro de cabeça,
A bola foi fraca, aí o Leone pegou a bola, driblou o goleiro, sofreu o pênalti. 46 do segundo tempo, 46 do segundo tempo, o Fontes foi lá, lateral, fez 1-0 pro Maranhão. Festa, festa, os caras já estavam festejando, Ferroviário se lançou com tudo ao ataque, escanteio, cobrança de escanteio, o Liel disputou com o Fernando acabou marcando contra, aos 50, tomou um gol aos 46 e empatou aos 50 do segundo tempo. Fomos para os pênaltis, e aí nos pênaltis, aí foi tranquilo, né? Acabou sendo tranquilo. O Ferroviário, e eu falo que assim, você tá falando assim, pô, mas tranquilo porque olha o que aconteceu, uma coisa assim, maluca, né? Uma coisa maluca. O Ciel, o Leone, foi o zagueiro do Maranhão, foi o primeiro a cobrar. E ele fez paradinha, fez 2 paradinhas e bateu e fez o gol. O juizão foi lá, era o Luiz Flávio aqui de São Paulo, anulado, você perdeu. Não pode dar paradinha. Então ele fez o gol, mas perdeu a cobrança. O Ciel fez 1-0, aí o Fontes, que tinha feito o gol no tempo normal, bateu. O goleiro Douglas defendeu. Aí o Tarcísio foi lá, fez 2-0. Fez 2-0 o Tarcísio, né? Aí o Fabrício foi e perdeu. Perdeu os 3 pênaltis. Foi 3-0. Foi 3-0. Aí o Tubarão, né? O Ferroviário foi lá, marcou 3-0. Festa terrível lá no lotado o estádio, né? O estádio lotadaço e tal. O PV lá em Fortaleza e o Ferroviário festejou o acesso à Série C. Que coisa, perdeu os 3 pênaltis o Maranhão. Fez um gol aos 46 do segundo, conseguiu tomar os 50 e foi sem moral. O principal cobrador, paradinha, toma esse baque, faz o gol, mas a cobrança é cancelada, ele perdeu, né? E aí 3-0 para o Ferroviário. Ferroviário classificou com Douglas Dias, Wesley, Alisson, Éder Lima, Brian, depois Matheus Silva, Lincoln, Felipe Guedes, Maicon Lucas, depois Gabriel, Deizinho, depois Vitinho, Ciel, Cadu Baroni, depois Tarcísio, Paulinho, Kobayashi é o treinador. Maranhão, do técnico Zé Augusto, foi eliminado com Moisés, Fernando, Leone, o Fontes, né? Olha que coisa. Davi, Jorge, Rafael, Bedeu, Pacilha, depois Natan, Fabrício, Ronald, depois Capote, técnico Zé Augusto. Que tristeza para o Maranhão. Essa eliminação foi dura, viu? Aí no outro jogo de sábado, porque a Portuguesa jogou no sábado, o Ferroviário jogou no domingo. Eu falei desses 2 jogos porque o Caxias classificou, o Ferroviário classificou. Agora, primeiro jogo no Olímpico em Caxias, segundo jogo no PV em Fortaleza, né? Para ver quem é finalista. Então, Caxias com Ferroviário, primeiro em Caxias do Sul, segundo lá em Fortaleza. É isso, não tem aquela vantagem nenhuma, 2 empates, pênalti, certo? No sábado, o Atlético confirmou a sua classificação com sufoco, hein? Eu acho que a federação, a CBF, né, faz errado quando exige um estádio de 5 mil lugares para um público que é difícil você ter 5 mil de pessoas. Mas enfim, o Atlético não pôde jogar em São João del Rei, na cidade de Minas Gerais, né? E aí ele levou o jogo para o Mineirão. É sempre difícil, né? Você leva um jogo para um estádio que não é seu. Tudo bem que teve quase 5 mil pessoas, lá 4.597 no Mineirão. Mas o Atlético tinha vencido 2-0 em Bahia de Feira de Santana, né? O Bahia de Feira de Santana lá em Feira de Santana, acabou perdendo por 1-0. Desde o início o Bahia de Feira foi para cima, e aí com 18 minutos do primeiro tempo, numa falta cobrada, o James, o zagueiro do Atlético, fez contra. O jogo foi duro, o Bahia perdeu grandes oportunidades, o Atlético também, que é SAF, né? O Atlético é SAF. Também perdeu e tal, mas enfim, o Bahia de Santana venceu, mas não levou. Quem festejou foi o Atlético. Olha, o Atlético virou SAF, faz 5 anos que voltou ao futebol profissional, primeira vez que disputa a Série D e já garante o acesso. Você vê como o clube empresa, você vai organizando tudo direitinho, né? Arena Unimed, lá tudo direitinho, de repente aumenta aí a capacidade para você poder mandar seus jogos, vai ter Série C e tudo, então de repente a parceira, né, a Unimed, tudo dá para vocês pensarem nisso. Bom, o Atlético festejou, é o técnico Cícero Júnior, Glauco, Inayan, James, Edson, Vinícius, depois PH, Rafinha, Gui Mendes, depois Christian, Patrick Santos, depois Alan Dias, Antônio Falcão, depois Nenê, Brandão, depois Adilson Bahia e o Douglas Pelé. O Atlético perdeu, mas venceu.
Mas como perdeu, venceu. Ele ganhou de 2-0 fora, perdeu de 1-0 dentro, levou. O Bahia de Feira, que venceu, mas perdeu, porque ele perdeu por 2-0 em casa, venceu por 1-0, está eliminado. João Carlos Ângelo, técnico do Bahia de Feira, Alain, Paulinho, Pedrão, depois Cibito, Paulo Paraíba, depois Wesley, Alex Cazumba, que ele começou na categoria de base do São Paulo. Peterson, Abuda, depois Roberto Baggio, Ronan, depois Clecione, Reinaldo, Tony Galaedo, depois o Kesley, o Everton Canela. Esse foi o Bahia, quase 5 mil pessoas no Mineirão. E o Atlético vai pegar a Ferroviária de Araraquara. No ano que ela caiu no Paulistão, né? Tristeza em Araraquara profunda. Primeira fase da Série D, o Elano era técnico do coisa, e aí não é culpa do Elano, né? O time não tinha vencido uma, era o último colocado, mandaram embora o Elano, e aí efetivaram o Alexandre Lopes do Sub-20. A Ferroviária cresceu, classificou em quarto, saiu eliminando todo mundo e subiu. Que espetáculo, hein? Ferroviária subiu. Em casa tinha feito 1-0, fora de casa fez 1-1. Logo no comecinho do jogo, o Xavier, que foi a novidade do Alexandre Lopes, escalado, com 3 minutos ele faz 1-0. Aí a vantagem ficou enorme. Martelou, a Ferroviária teve chances claras, teve uma bola na trave, poderia ter matado o jogo. Não matou, no finalzinho do primeiro tempo, numa cobrança de falta do Luiz Henrique, o Saulo, para mim, errou. Tudo bem que teve uma resvalada de cabeça e tal, mas o Saulo, para mim, errou. Para mim, ele errou. E aí o bicho pegou. Segundo tempo, calor forte, muito forte, mas a marcação da Ferroviária é tranquila e tal, segurou o empate e classificou. Quase 5.500 pessoas lá na cidade de Souza, na Paraíba. Uma pressão besta, porque o presidente do Souza foi falar um monte de besteira, mas enfim, o certo é que a Ferroviária festejou. Festejou e com merecimento. Ferroviária empatou e levou a vaga do técnico Alexandre Lopes, Saulo, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maílson, depois Medina, Vitor Ricardo, depois Chico Bala, Pablo Gabriel, Xavier, depois Judá, Paulinho Santos, Tomás, depois Antônio, Pilar, Vitor Barreto, depois Alisson Dutra, Alexandre Lopes. Parabéns para a Ferroviária. O Souza, grande campanha, vai jogar de novo a Série D, time muito bom, tem que segurar a base desse time, é vice-campeão paraibano. Bateu na trave, mas segura o Renatinho Potiguar, segura tudo aí, que aí quem sabe pro ano que vem, pode ter certeza que isso aí vai dar samba, hein? Igor Leonardo, Lucena, depois Gustavinho, Flávio, Marcelo, Leozinho, depois o Eric Maceió, Aruá, Gustavo Henrique, Arthur, depois Maicon, Stone, depois Carlos, Vitor Alagoano, depois Lopel, Luiz Henrique, Renatinho Potiguar, 68.310 de renda. Ferroviária vai jogar com o Atlético. O Atlético tem melhor campanha, primeiro jogo em Araraquara, segundo jogo deve ser no Mineirão, né? Porque não pode jogar lá em São João del Rei, deve ser no Mineirão, isso é uma boa vantagem para a Ferroviária. Então é isso, você vai ter Caxias e Ferroviário, primeiro em Caxias e o segundo lá no PV em Fortaleza, Ferroviária e Atlético, primeiro em Araraquara, segundo no Mineirão. Os 4 já subiram e agora vamos brigar para ver quem vai disputar a final, a grande final. Mas parabéns a Caxias, Atlético, Ferroviária e Ferroviário pelo acesso. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.